né? Se for uma pessoa física, é muito difícil você conseguir o e-mail. Mas, do autor, a gente consegue, que é geralmente o nosso cliente, então você pede o e-mail e inclui na qualificação do autor nessa parte da petição inicial. Depois que faz toda a qualificação de autor e réu, vem os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, geralmente, o primeiro estágio que eu consegui quando eu fazia faculdade, gente, foi para fazer petição inicial. Era um escritório de contencioso de massa, que era busca e apreensão contra bancos e financeiras. Então, o que eu fazia? Eles já tinham o modelo de petição inicial, de acordo com o código, né, na época o código antigo, qual era o passo a passo da petição inicial naquela época. Não muda muito, tá? Não difere muito da época atual, porque são as mesmas questões, a única coisa é que hoje você tem que acrescentar algumas coisas na petição inicial, mas o endereçamento, qualificação, mesma coisa. Então, eu já tinha um modelo pronto, e aí eu, como estagiária, eu só tinha que mudar os dados das pessoas, das partes, e foi ali que eu comecei a minha vida jurídica, estagiando, fazendo petição inicial. Então, eu via milhares de petições iniciais por dia, imprimia, montava, tudo certinho. Então, é uma coisa muito gostosa de estudar, e quando a gente tem experiência, é muito bacana passar essa experiência para as pessoas. O fato e os fundamentos jurídicos, então, dos fatos, eu geralmente separo fatos e o direito após os fatos, porque eu gosto de contar direitinho o que aconteceu, começo, meio e fim, e aí depois eu falo dos fundamentos jurídicos, quais são os direitos, base legal, dispositivos, etc. Tá? Pedido com as suas especificações, né? O pedido é uma das coisas mais importantes da petição inicial, porque o juiz ele passa o olho em todo o resto, só que ele vai no pedido para ver o que você está pedindo, né? É muita coisa que passa na frente de um juiz e provavelmente ele não vai ficar, né, olhando. Muitas vezes é o estagiário, é o assistente do juiz que dá uma olhada e verifica as falhas para ele despachar ou dar alguma decisão interlocutória, mas o pedido é o principal, que ele vai lá direto e vê o que nós estamos pedindo, tá? Qual é o pedido, quais suas especificações, por que você está pedindo aquilo, e tem que ser bem detalhista, né? O que você quer, qual é a providência jurídica que você está querendo naquele pedido. E o valor da causa, né? O valor da causa é primordial, até mesmo nas ações onde não tem ganho pecuniário, você precisa colocar o valor da causa. Geralmente você coloca um valor irrisório para fins de alçada, simplesmente para cumprir o protocolo de que tem que ter um valor da causa na ação, tá? Às vezes é uma ação declaratória, às vezes é uma ação de obrigação de fazer, e você não tem, muitas vezes, o valor daquilo. Então, você coloca um valor ínfimo lá, somente para realmente cumprir a formalidade. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, geralmente eu faço isso antes do valor da causa. Quando eu vou fazer os pedidos, eu já peço a procedência da ação, se tiver liminar, para confirmar liminar, assistência judiciária, justiça gratuita, perícia e juntada de provas, documentais, testemunhais, periciais, enfim. Todas as provas eu já faço no pedido, tá? A gente pede para produzir provas, todas aquelas em direito admitidos, tá? A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, isso pode ser feito ou na parte do pedido ou na parte inicial, na parte dos fatos ou na parte do direito. Aí você escolhe onde cabe melhor para colocar, mas tem que existir essa opção. Tem interesse ou não na realização de audiência e conciliação ou de mediação. Aí, aqui eu coloquei um resumão para a gente entender. A petição inicial, ela se apresenta, como eu disse, com uma espécie de receita de bolo. Então, vocês podem ver aqui no 319, tem todos os incisos e os parágrafos, e aí ele começa a falar como fazer uma petição inicial. Então, com dúvida, pega a lei seca e começa
passo a passo como fazer uma petição inicial. Então, aí é o seguinte, tem na lei todos os requisitos, então tem que ter todos esses itens. Caso a petição não traga alguns dos requisitos, né, essenciais, o juiz determina a emenda da inicial. Então, se faltou o e-mail, tem que constar o e-mail. Se faltou o pedido específico, tem que constar e emendar o pedido. Se faltou o valor da causa, ou então, de repente, o pedido não condiz com o valor da causa que você colocou, tem que colocar o valor da causa específico, ou pelo menos aproximado, tá? No juizado especial cível, você precisa ser exato no valor da causa. Então, por exemplo, você não pode ter valor ilíquido, né? Tem que ser exatamente, você tem que apresentar a planilha, tudo certinho, mas isso é uma outra parte. Se o autor não emendar no prazo que for estipulado pelo juiz, vai haver o indeferimento da inicial. O que é isso? O juiz vai falar, não aceito a sua inicial. Não veio com os requisitos, eu dei prazo para você resolver, você não resolveu. Então, eles indeferem a inicial e extinguem o processo sem a resolução do mérito. O que é a resolução do mérito? Sem a resolução do mérito é porque ele não apreciou o pedido, não apreciou a matéria e o que você levou para ele. Se for com resolução do mérito, em casos específicos, sem resolução do mérito. Ok. Se o vício da inicial for grave, a ponto de não permitir nem emenda, nem determinação da emenda pelo juiz, ele pode, desde logo, extinguir o processo sem dar o prazo, sem conceder o prazo para a emenda. Isso acontece bastante se for o caso de não dar o prazo para emendar. Nessa situação, fala-se em deferimento liminar da inicial, hipótese em que o procedimento é extinto sem resolução de mérito. Vou dar um exemplo para vocês prático que aconteceu comigo. O que aconteceu? Eu fui procurada há 1 ano e pouco por um cliente, onde ele comprou um veículo, e o veículo estava na loja. Só que o que acontece? Como chegou para mim a história? Ele comprou um veículo, o veículo não estava no nome da agência de automóveis, estava no nome do antigo proprietário, e ele falou, olha, doutora, eu já quitei o carro, né, e eu preciso transferir para o meu nome para licenciar, e eu não consigo porque existe um bloqueio. Bom, resumo da ópera. O veículo, ele tinha sido comprado por uma pessoa que trabalhava nesta loja de veículos, de uma família que tinha perdido o pai, e ele comprou esse veículo a preço de banana, para dizer bem a verdade, e foi vender na loja. Só que o que aconteceu? A gente bem sabe que quando alguém falece e tem bens, precisa fazer o quê? Inventário. Não foi feito inventário, os filhos todos maiores, capazes, não foi feito inventário, a pessoa, né, que pegou o veículo, que comprou o veículo para vender, falou assim, não, me dá toda a documentação aqui que eu vou fazer o inventário, eu já resolvo isso. Quando eu fiquei sabendo dessa história, eu quase fiquei descabelada, eu falei, meu Deus do céu, como assim? E aí eu expliquei para as pessoas envolvidas que não era assim que funcionava, né? E aí, conclusão, essa pessoa que comprou o veículo para vender na loja, deu um golpe em muita gente e fugiu. Fugiu, levou o recibo de compra e venda do veículo, ninguém sabe onde está, ninguém viu, e eu consegui contato com os filhos desse proprietário do veículo. E eles falaram comigo até certo ponto, depois me colocaram em contato com um advogado, ele não falava comigo mais, porque não queria resolver a situação, ele falou assim, todos nós fomos enganados, eu não tenho como resolver isso, a senhora fala com o advogado, porque precisa fazer o inventário para poder resolver essa questão. Eu falei, sim, precisa. Bom, conclusão. Não foi resolvida essa história, a pessoa fugiu, levou o documento todo embora, para, né, o recibo de compra e venda do veículo, não foi resolvido. Inicialmente eu tinha acionado a loja de veículos, só que mudou de proprietário, mudou de funcionário, já não eram mais responsáveis pela questão, e não se resolveu. Cheguei para o meu cliente e falei, olha, não deu certo, não consigo
acionar os herdeiros, porque eu não tinha dado nenhum dos herdeiros para, de repente, acionar o espólio ou coisa parecida. Tentei de todas as formas, gente. Aí o cliente não satisfeito, ele falou, não, doutora, eu consegui o endereço de onde o falecido morava. Aí eu falei, ok, então vamos tentar colocar o endereço para tentar ver se a gente acha os filhos dele. E como eu já tinha encerrado esse processo, o juiz já tinha extinto o processo sem julgamento de mérito, porque não tinha o que se resolver, não tinha nem parte contrária, porque não acionava o espólio, não era a loja responsável, eu peguei o que eu fiz, extingui o processo, falei, como foi sem resolução de mérito, eu vou entrar de novo. Entrei de novo, expliquei toda a situação de novo para o juiz, e eu já tinha despachado, tá, gente? Já tinha despachado com o juiz, já tinha explicado toda a situação, o juiz virou para mim e falou assim, doutora, não sei o que fazer, não tenho o que fazer. A senhora acha que deveria desistir do processo e entrar em contato com a família, porque caso de direito de família. Eu falei, excelência, mas se o senhor não sabe o que fazer, imagina eu, né? Eu preciso fazer alguma coisa e eu estou fazendo tudo o que está ao meu alcance juridicamente falando. E eu estava tentando despachar com ele para ver se eu conseguia fazer com que ele tivesse algum poder para autorizar esse cliente super humilde, trabalhador, que precisava do carro, a licenciar o veículo, porque em algum momento esse veículo vai ser apreendido. Ele falou, doutora, eu não tenho como fazer isso. Tá bom, extingui o processo, não deu, fiz tudo que podia fazer. Tentei despachar com o juiz para ter uma luz, para ver o que a gente conseguia, de repente, resolver, não consegui, entrei de novo com o processo. De cara indeferiu a inicial, extinguiu sem resolução de mérito e deferiu liminarmente. Por quê? Porque ele falou, a pessoa já é falecida, isso aí tem que acionar o espólio, tem que juntar a documentação de inventário. Mas não tem inventário, gente, o que eu vou fazer? Então, foi indeferida liminarmente, na segunda tentativa, expliquei para o cliente, falei, olha, se você tiver como desfazer desse carro, passar para frente, alguma coisa assim, faça, porque ou você vai fazer isso, ou você vai perder o veículo em alguma blitz em algum momento, porque não tinha o que fazer. Então, esse foi um caso de indeferimento liminar da inicial, porque não tinha parte contrária, não tinha como acionar as pessoas, eu não tinha dado nenhum dos herdeiros, não tinha dado nenhum, só tinha um nome, Hugo. Era o único nome que eu tinha, não tinha mais nada, não tinha como buscar, pedir expedição de ofício para tentar buscar as pessoas, não consegui. Muito complicado esse caso. Então, isso é um caso de indeferimento liminar inicial. O juiz nem quis saber, falou, olha, não dá, não tem como, não tem parte, isso aí é outro departamento, vou indeferir. Tá? Então, esse é um caso. Na prática, para vocês entenderem. Fez a transição aí, qualquer coisa vocês me falam. Do pedido. No 322, ele fala claramente, o pedido deve ser certo. O que isso quer dizer? É o que o autor pede quando aciona o judiciário. Não dá para ser uma coisa, olha, juiz, eu preciso que ele me entregue o veículo. Mas, se não der para entregar o veículo, se puder entregar qualquer outra coisa aí, eu estou aceitando. Não, não pode. Tem que ser um pedido certo. O que você quer? Você quer que alguém te pague? Você quer que alguém te entregue alguma coisa? Você quer que alguém faça alguma obrigação de registrar em algum lugar alguma informação? Você quer que o juiz declare algum direito seu? Deve ser certo, tá? E determinado. Isso está no 322 e 324. Ainda que a parte não peça, compreende-se no pedido. Por isso a doutrina chama de implícito o pedido. Juros legais, então, por exemplo, você pode pedir, olha, eu quero que fulano me pague R$1.000 que ele está me devendo de alguma coisa que eu fiz para ele. Ok. Não precisa pedir juros legais. Por quê? Porque quando vai liquidar a sentença, quando vai fazer o cumprimento de sentença, quando dá a sentença, o juiz já determina, porque é legal, já está implícito a situação de que o que tiver que ser pago vai ter que acarretar juros, correção monetária, verbas de sucumbência, né, custas e honorários, eu coloquei aqui separado, junto, custas e honorários, prestações sucessivas que se vencerem durante o processo, enquanto durar a obrigação, multa diária nos casos específicos no artigo 536 caput e primeiro. Então, o que ele quer dizer aqui?
tudo isso, se vocês já viram sentenças, né, de pagamentos, de valores pecuniários, vocês vão ver que tudo isso tem na sentença. Dependendo da situação, cabe ou não verbas de sucumbência, tá? Custas e honorários. Eu atuo muito no juizado especial, tá, gente? Tanto o cível como da fazenda pública. Então, é muito difícil a gente ver a sucumbência. Então, a gente só vê sucumbência quando a gente recorre ou quando a fazenda recorre e eles perdem, e aí a gente recebe uma sucumbência. Mas é muito raro, é muito difícil. A maioria dos casos não cabe sucumbência, tá? Mais juros legais, correção monetária, sempre tem, tá? Porque precisa corrigir o valor desde aquele momento em que estava devendo, né? Então, geralmente, isso já tem na sentença, já é padrão esse tipo de decisão. E multa diária, se for o caso. Às vezes a gente pode pedir, ou se não pede, dependendo da situação, o juiz arbitra a multa diária. Causa de pedir. O que é a causa de pedir? É o fato e o fundamento jurídico do pedido. Então, o autor vai pedir em juízo determinada providência, certo? Certo. Quais são os fundamentos jurídicos que diferencia de fundamentos legais? Quais são o porquê eu estou pedindo aquilo? Qual é o meu direito de pedir aquilo? Então, eu tenho que embasar o meu pedido com os fundamentos jurídicos e fundamentos legais. Quais são os fundamentos legais? Dispositivo de lei, artigo de lei, fundamentos jurídicos. Você pode colocar doutrina, pode colocar jurisprudência, são todas essas coisas que embasam o meu pedido. Então, por que eu estou pedindo isso? Qual é o meu direito em caso de atraso de voo, mala extraviada, cancelamento de voo? Isso tudo tem jurisprudência, tem legislação, tem tudo que em base dentro do meu caso. Está dentro do meu caso? Então, eu vou pegar os fundamentos e vou embasar o meu pedido, tá? Para que haja alteração na causa de pedir, após o ajuizamento da inicial, deve ser observado o 329. O que o 329 fala para nós? Até a citação, você pode alterar a causa de pedir? Pode. Até a citação, ou seja, o réu ainda não foi citado, não tem ciência daquela ação, sem qualquer restrição. Simples petição do autor, pede. Ai, nossa, esqueci um negócio na inicial, o que eu faço agora? Deixa eu ver, foi citado? Não, não foi citado. Então, eu vou pegar uma petição, você pode até colocar que você está fazendo um aditamento à inicial, né? E pede, olha, excelência, o pedido comporta o tal fundamento que por um lapso foi esquecido na inicial. Ele vai aditar, ele vai aceitar, se for cabível, no caso, e vai incluir na inicial, e isso vai chegar para o réu. Após a citação, já foi citado, preciso mudar um negócio que eu esqueci, ou quero acrescentar. Pode? Pode, porém, o réu tem que concordar. Então, o que é esse réu concordar? Bom, eu vou lá, faço um pedido, né, apresento a minha causa de pedir, o que está embasando o meu pedido, e aí nossa, que mancada, não consegui fazer a correção antes do réu ser citado. O réu foi citado, o que eu faço? Faz a petição e manda para o processo. Protocolo. O juiz não vai se manifestar com relação a isso. Ele vai mandar citar, intimar o réu, para ele falar se concorda ou não, o que ele tem para se manifestar a respeito daquele aditamento que eu estou fazendo. Tá? Então, precisa que a outra parte concorde, porque ela já aceitou, né, já teve ciência daquele processo, e já teve ciência da integralidade daquilo. E aí você vai e altera, então, peraí, vamos intimar o réu para que ele possa ver o que está acontecendo e concorde ou não. Às vezes ele pode falar assim, não concordo, não aceito, e aí o juiz deixa de lado aquilo, e aí Inês é morta no seu esquecimento. Alguma dúvida até aqui? Ou posso prosseguir? Tem uma dúvida, professora. Pode falar. Essa questão da concordância, ela tem que ser fundamentada pelo réu, ou ele só simplesmente vai dizer não aceito e segue o barco, ou então o juiz fala assim, não, essa fundamentação não é idônea
eu vou aceitar o aditamento. Então, é, ele precisa falar o porquê que ele não está aceitando. Então, por exemplo, muitas vezes você vai colocar, eu queria colocar esse fundamento jurídico, queria embasar o meu pedido com esse fundamento legal e jurídico. O réu pode pegar e falar assim, não, isso aqui não se aplica porque isso só se aplica em tal situação. E ele vai argumentar, tá? Ele não pode simplesmente falar assim, não, por que não? Não aceito. Não, por que não? Ele tem que justificar. Já que ele está tendo voz para isso, ele tem que justificar, tá? Sanada a dúvida? Sim, sim, obrigado, professora. Nada. Vamos lá, prosseguindo. Tipos de pedido, gente. Tipos de pedido. Da interpretação do pedido. Então, o 322, parágrafo 2º, fala para nós o seguinte: o juiz terá mais margem para interpretar o pedido, não considerando apenas o que está sendo pedido na inicial e sim na peça como um todo. Lembra que eu falei que o tópico do pedido é muito importante? É muito importante. Mas, às vezes, a gente pede o específico lá embaixo, né, no final, mas a gente fala um monte de coisas nas argumentações, nos fatos, nos direitos, e aí meio que fica implícito algumas coisas que a gente, às vezes, está pedindo e esquece de botar especificamente lá embaixo no pedido. Então, é muito importante você dar uma revisada antes de você colocar o pedido, para você ver o que você está tentando falar ali, que de repente você esqueceu de pedir específico. Então, muitas vezes, por exemplo, eu faço muito ação contra a fazenda pedindo a averbação do tempo de contribuição do servidor público quando ele trabalhava na iniciativa privada. Então, eu faço a inicial e aí eu vou falando, olha, ele teve 10 anos na iniciativa privada e agora ele quer fazer a contagem da recíproca do tempo de contribuição para o serviço público, para contar junto com o serviço público. E aí, muitas vezes, no pedido, eu peço para que seja averbado, né, aquele tempo, para fins de inatividade, todos os benefícios aí que ele vai ter quando ele for aposentado. E aí, muitas vezes, eu, de repente, não coloco o que é para fins de inatividade. Aí o juiz vai lá na sentença e fala, olha, para fins de inatividade, não tem como. Por quê? Porque é futuro, né? É um evento futuro. Eu não tenho como garantir um evento futuro, porque a legislação para ele aposentar é futura, então vai contar aquela legislação que ele, na época que ele estiver aposentando. Então, tem algumas coisas que você vai falando nos fatos e nos fundamentos jurídicos que você não especifica no pedido, mas o juiz, na sentença, ele pega e fala, nossa, eu não fiz esse pedido específico, mas ele sacou o que eu estava falando. Da exceção do pedido certo e determinado. Apesar da regra ser a determinação do pedido, ou seja, você tem que determinar o que você quer, o CPC admite o pedido genérico em hipóteses específicas. Quais são essas hipóteses? No 324, parágrafo 1º, inciso 1, 2, 3, que ele fala, é lícito, porém, formular pedido genérico nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, e, por exemplo, um exemplo de ação universal é o inventário, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, ou quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Muitas vezes é um documento que está em posse do réu que vai chegar no valor que o autor está pedindo, ele não tem esse valor com ele. Então, pode ser um pedido genérico mencionando que em posse do réu encontra-se documentos que vai arbitrar o valor correto. No caso do inciso 2º, quando não for possível determinar as consequências do ato ou do fato, muitas vezes são casos em que você fala assim, olha, ele está me devendo uma quantia, não tem como determinar, ou ele está me devendo um bem que eu comprei, mas não tem como determinar qual que é, porque já passou muito tempo, e eu não sei nem se tem esse produto. Então, nesses casos, ele aceita que o pedido seja genérico, porque depende de uma outra coisa que não do autor.
do pedido alternativo. Aquele em que o autor formula 2 pedidos para ter o acolhimento de um. Exemplo, pede-se o dinheiro de volta ou entrega do bem. Então, por exemplo, você comprou uma coisa na internet e não foi entregue. E aí você entra com uma ação. Olha, eu comprei um casaco de couro. Tá, é específico, um casaco de couro. Aí dá algum problema, a empresa não entrega o casaco de couro. E aí você entra com a ação. E aí você fala, bom, pode ser que esse casaco de couro nem exista mais na coleção da loja. Então, o que eu faço? Eu peço o dinheiro de volta, né, ou o bem, se ainda existir, ou o bem similar àquele, ou se não tiver aquele bem, o dinheiro de volta. Olha, eu paguei R$300 no casaco. Bom, eu quero o casaco. Tem algum similar? Ok, então eu aceito. Não tem nenhum similar? Então, alternativamente, requer seja entregue o bem ou o dinheiro de volta. Tá? É um tipo de pedido alternativo. É muito usado esse tipo de pedido se você não tem como ter uma providência, mas tem como ter outra. Pedido subsidiário. Quando o autor formula um pedido principal e somente se este não puder ser acolhido, formula um pedido subsidiário eventual, tá no 326. Então, o pedido subsidiário, ele faz o seguinte, olha, eu tenho um pedido principal, mas se não tiver jeito, somente se não tiver jeito, aí eu aceito outra coisa, tá? É diferente do alternativo. Ou me entrega o bem, ou me entrega o dinheiro. Ah, não tem o bem, tá, então não tem aquele que eu quero, então me entrega o dinheiro. Nesse subsidiário é o seguinte, olha, eu quero o casaco de couro com 2 zíperes na frente, como o da foto que eu junto na inicial. Se não tiver esse, mas somente se não tiver este, aí você pede um subsidiário eventual, como ele fala, tá? Aí você pode pedir um outro casaco, ou outra peça de roupa, ou o dinheiro de volta, mas somente se este não puder ser cumprido. Da alteração do pedido. Ah, professor, eu posso alterar o pedido? Pode, mas tem a mesma regra da questão do aditamento da inicial, da emenda da inicial. Para que haja alteração no pedido, após o ajuizamento da inicial, deve ser observado o 329. Até a citação, você pode fazer a alteração que você quiser, não tem problema. Não foi citado, eu vou lá, vou alterar o que eu quiser. Basta uma simples petição do autor. Se já tiver sido citado, é a mesma regra, desde que o réu concorde no prazo mínimo de 15 dias. Tá? Precisa ter o consentimento do réu. Precisa dar a oportunidade do contraditório para o réu, que é o que eu estava falando para o Douglas. Ele precisa fundamentar. Porque se de repente você faz um pedido e aí você, esqueci, já foi citado e você quer acrescentar coisas, o réu pode chegar e falar assim, não, peraí, ele está pedindo um negócio aqui que não vai caber. Ou se couber, vai me prejudicar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um embasamento, vou argumentar e vou mostrar que se aceitar vai ser prejudicial, vai ter um dano de irreparável, ou vai ser uma coisa que não cabe no caso. Muitas vezes a gente coloca o Código do Consumidor para fundamentar algumas coisas, mas não cabe naquele caso, ou vice-versa, ou o contrário, ou cabe e não colocou. Então, existe essa oportunidade do réu falar assim, não tem como aceitar isso aí. Bom, vamos lá. Audiência de conciliação ou mediação. A gente viu que na inicial a gente tem que manifestar o interesse ou não de ter audiência de conciliação ou mediação, certo? Certo. Aí vamos supor, entrei com a inicial, emendou, não emendou, deu prazo para se manifestar, e aí o juiz marca uma audiência de conciliação, tá? Audiência de conciliação. Tem interesse? Tem. Vamos lá, vamos tentar resolver amigavelmente. Aí marca-se a audiência. Vai lá, comparece as partes. Havendo acordo na audiência, ele vai ser reduzido a termo e vai ser homologado por sentença. Então, vai ter o termo de audiência,
o juiz vai homologar o que for acordado ali, e vida que segue, o cumprimento para o cumprimento de sentença. Não realizou acordo, aí, na audiência, as partes já saem intimadas para o prazo da contestação, da defesa, tá? Procedimento comum, 15 dias, tá? Agora eu vou colocar umas disposições gerais aqui do procedimento comum para a gente ter uma ideia do que a gente já falou, do que a gente ainda vai falar mais profundamente, tá? Nas próximas aulas a gente vai aprofundar todas as questões de resposta do réu, sentença, indeferimento liminar da inicial, indeferimento, enfim. A mediação, gente, vou falar uma coisa para vocês. A mediação ela é diferente da conciliação, tá? Eu participei de uma mediação uma vez em direito de família, numa ação de alimentos que foi feita uma conexão com guarda. E aí não existia acordo, não existia acordo de jeito nenhum. Nós fizemos mais de 2, 3 audiências de conciliação, não havia acordo para nenhuma das partes, nenhuma parte cedia, foi uma coisa assim absurda, tá? E aí um belo dia estávamos no fórum, numa audiência de conciliação para tentar resolver a questão, e aí o juiz, a gente estava na sala de conciliação, o assistente do juiz veio na sala de conciliação, depois de 1 hora que estávamos conversando e nenhum acordo estabelecido, e aí simplesmente o assistente do juiz vem e fala assim, e aí, resolveu alguma coisa? Aí a conciliadora falou assim, não está tendo conciliação, não está tendo acordo e tal, e aí passou, ele viu mais ou menos a discussão que estava tendo, foi para a sala da juíza, voltou, falou assim, a juíza está chamando lá na sala dela. Aí, né, nós, advogados, não tínhamos passado por esse tipo de situação, falamos, bom, vamos lá. 1 hora na sala de conciliação, não resolveu nada, chegamos na sala da juíza, ela falou assim, olha, o negócio é o seguinte, tinha menor envolvido. Se vocês não se resolverem agora, eu acho bom vocês já contratarem um psicólogo para o filho de vocês, porque se continuar dessa forma, não vai ter jeito. Já começou desse jeito. Bom, conclusão, não havia acordo nenhum, ela falou, ela tinha marcado, né, o exame psicossocial, só que demora, essas agendas do fórum demoram muito. E aí ela falou, eu vou marcar uma mediação. Na mediação existe o quê? Existem, eu não vou me recordar agora quantos, mas pelo menos 2 psicólogos, 2 assistentes sociais e um mediador. Uma sala enorme, e aí você entra lá e você... Não sei quanto tempo nós ficamos lá conversando, e chora daqui, chora dali, e ninguém quer ceder, e fala, e argumenta, e fala, etc. Bom, acho que nós ficamos quase 2 horas naquela sala, tivemos 2 sessões de mediação, resolveu a questão através da mediação, e foi. Então, é completamente diferente da audiência de conciliação. A mediação, ela requer uma disposição de tempo maior, existe assistentes sociais e psicólogos, tá, dependendo da situação, nesse caso de família teve, para tentar resolver, para tentar mais cabeças tentarem ajudar aquelas pessoas a entrarem num acordo, tá? Então, é isso. Audiência de conciliação ou de mediação, a partir do 333, 334 e parágrafos, qualquer dúvida é só falar, mas a gente vai aprofundar um pouco mais. Vamos para as disposições gerais para a gente dar uma geral em tudo que a gente viu. Petição inicial dá início ao procedimento comum. É a porta de entrada para você começar um processo em qualquer um, tá, gente? Mas o procedimento comum é o que a gente está vendo aqui. Após o seu recebimento, o réu é citado para ter ciência do processo e intimado para comparecer à audiência preliminar de conciliação ou sessão de mediação. Observação, como eu disse, se não houver interesse na audiência, após a citação, abre-se prazo para contestação. Então, você colocou lá na inicial que você não tem interesse na audiência, e isso é autor e réu, tá, gente? Se você é autor, entrou com a inicial, não tem interesse, o réu na contestação também tem que falar que não tem interesse, porque pode-se haver uma audiência depois da contestação, ou se mudarem de ideia, também dá para falar isso numa réplica ou na própria contestação, e depois o autor na réplica.
Não tem interesse na audiência? Depois da citação, abre-se o prazo para contestação, 15 dias. Caso haja acordo numa possível audiência realizada, o juiz homologa por sentença e o processo será extinto com resolução do mérito. Lembra que a gente estava falando? Resolução do mérito por quê? Porque vai haver o acordo, vai ser resolvida aquela demanda, o juiz vai extinguir, vai homologar por sentença com resolução de mérito. Ou seja, aquela questão foi resolvida, teve uma resolução. Nos casos em que não houver acordo, o prazo para a resposta do réu se iniciará, que é a da contestação. Tá? Não houve acordo, foi na audiência, não houve acordo, bom, sai intimado da audiência, 15 dias para juntar a contestação nos autos. Apresentada a contestação pelo réu, o juiz intimará o autor a se manifestar em réplica, tá? Aí eu trouxe essa informação. Do ponto de vista técnico, a réplica somente ocorrerá nos casos em que o réu apresente uma defesa processual ou fatos novos, tá? Processual, fatos novos. O que é processual? No 351 ele fala, se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas do artigo 337, e o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias. Qual que é o 337? Vamos acompanhar. 337 ele fala sobre inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta e relativa, perempção, prescrição, coisa julgada, tá lá. Depois vocês dão uma olhada no 337, todos os incisos e parágrafos falam sobre a possibilidade de que o réu apresente uma defesa baseada no 351, que é onde tem essas matérias do 337, tá? Então, por exemplo, um exemplo, para ficar prático e fácil de vocês entenderem. Apresentei a minha inicial, o réu apresenta a defesa e fala, tá prescrita essa pretensão, não pode, não tá, não tem, ou então tem uma litispendência. Olha, tem uma outra ação correndo do mesmo jeito, com o mesmo pedido, mesma causa de pedir, ou a prescrição, que é mais fácil o exemplo. Está prescrito, já passou o tempo, etc. O juiz, ele precisa abrir o prazo para réplica nesse caso. Por quê? Porque ele está arguindo um assunto do 337, que é de ordem pública também, né, os casos de ordem pública, mas que demanda uma argumentação em réplica do autor para falar, não, peraí, não está prescrito, olha, foi nessa data aqui, ainda tinha esse prazo, não está prescrito. Ou fatos novos. Se o autor, o réu, apresentar fato novo que não estava relatado na inicial, também tem que abrir prazo para réplica para simplesmente dar abertura do autor se defender ou não daquela situação que o réu está apresentando na defesa, tá? Porém, na praxe forense, após a juntada da defesa do réu, o autor é intimado para se manifestar, independentemente da defesa apontada pelo réu. Então, nesses casos, tecnicamente, quando apresenta um fato do 337 ou fatos novos, o juiz tem que abrir o prazo. Porém, na praxe mesmo, na prática, apresentou contestação, o juiz abre o prazo para réplica, tá bom? No procedimento comum também são 15 dias. É porque, como eu atuo muito no juizado especial, tem juiz que fala que é 10 dias no juizado especial e tem juiz que fala que é 15 dias. E tem juiz que fala que é 5 dias para me manifestar da réplica. Então, é uma zoeira, é uma loucura, é muito doido. Tem juiz que fala umas coisas que você fala, pelo amor de Deus, onde eu estou, onde ele está, que lei é essa que ele está usando, mas vamos em frente, cumpre o prazo que ele tá mandando e vida que segue. Estabelecido o contraditório, o processo avançará para a etapa saneadora, ou seja, apresentei inicial, não teve audiência, ou teve, não teve acordo, o réu apresentou contestação, eu fui lá, apresentei réplica, vai para a etapa saneadora, porque o contraditório já foi todo. O que é essa fase saneadora? O juiz vai, se for o caso, providenciar para que justifiquem provas, se tiver perícia, ele vai determinar a perícia, e vai encaminhar para as providências preliminares. Justificar a prova, se for testemunha, para apresentar o rol de testemunha, para intimar, para fazer oitiva, enfim, todas essas questões probatórias, que faz parte da fase instrutória.
Se o réu não apresentou defesa, o juiz vai decretar a revelia, se for o caso, tá? E a gente vai ver essa questão da revelia, da contestação, da reconvenção, mais especificamente na próxima aula, dia 5 de maio, que eu falei para vocês que a gente vai aprofundar esses casos para ficar bem fixado para vocês. Poderá extinguir o processo, nessa fase saneadora, sem resolução do mérito, se verificar desde logo que ocorreu uma das hipóteses do 485 do CPC. Vamos lá, qual que é o 485? A gente já falou lá na frente, mas a gente refaz a... se indeferir a inicial por conta de alguma falha, se o processo ficar parado mais de um ano, por negligência das partes, por verificar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, se tiver uma desistência da ação, se for verificada a ausência de legitimidade ou de interesse processual, isso também acontece, tá? Às vezes o réu fala, não tem interesse processual, não tem cabimento essa ação, e o juiz acolher, ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito, tá? Então, essas hipóteses de extinguir o processo sem resolução de mérito está no 485 do CPC, depois vocês dão uma olhada lá em cada item, para vocês darem uma fixada no conteúdo. Ou extingue o processo com resolução do mérito, nas hipóteses de reconhecimento de prescrição e decadência pelo 487, inciso 2, ou nos casos em que há acordo 487, inciso 3º, tá? E os outros casos do artigo 332. Disposições gerais, poderá o juiz, além disso, ainda nessa fase instrutória, julgar antecipadamente o mérito, nos casos em que não houver necessidade de produção de provas ou nos quais a questão tratada seja exclusivamente de direito, ou ainda nos casos em que a revelia aplicada ao réu enseje os efeitos do 344. Gente, o que acontece? Um exemplo do que eu passo também diariamente, tá? Em casos em que não houver necessidade de provas ou caso de direito, estritamente de direito. Como eu atuo muito contra o Estado, né, por funcionário público, na fazenda pública, acontece muito de eu ter muito pedido de direito. Então, por exemplo, o funcionário público não recebeu o adicional, a gratificação que era de direito dele no período que eu especifico e que era direito dele receber. Não tem o que fazer, eu vou juntar a documentação, vou juntar a prova de que ele não recebeu, que ele deveria receber, e não tem mais o que fazer. Não tem testemunha, contra o Estado não tem acordo, não tem transação, não tem audiência, não tem testemunha de Estado para falar alguma coisa. Então, o que acontece? Exclusivamente matéria de direito. E que faz? Apresentou inicial, defesa, réplica, concluso para sentença. Não tem o que fazer. E aí ele julga antecipadamente o mérito, tá bom? Essas ações em caso de direito é a coisa mais tranquila. Graças a Deus, quando tem pedido, matéria de direito, se apresenta, argumenta, está lá, o juiz dá a sentença e a gente pede o cumprimento de sentença tranquilamente, não tem o que provar, não tem o que falar, não tem o que argumentar, tá? Vamos lá. O juiz poderá, inclusive, julgar antecipadamente parte do mérito apenas, deduzido em juízo. Assim, nos casos em que o autor formula mais de um pedido e um deles restar incontroverso ou pronto para julgamento, o juiz poderá dar uma sentença parcial, resolvendo parte da demanda antecipadamente. Então, ele pode sim, tem mais de um pedido, mas um deles ainda está meio confuso, ele não está seguro ainda, não tem instrumento probatório suficiente para aquele pedido, mas o outro está, então a gente resolve esse, depois a gente resolve o outro, e ele pode julgar antecipadamente parte desse pedido. Não sendo a hipótese de nenhuma das providências preliminares descritas acima, o juiz organizará o saneamento do processo, ou seja, verifica a existência de vícios processuais que possam inviabilizar o julgamento ou não do mérito. Uma vez realizado o processo, está ok, avança para a fase probatória, a prova documental em regra é produzida no momento do ajuizamento da demanda ou da apresentação da defesa, ou seja, você tem documento, junta tudo na inicial,
ou você está na parte contrária, juntar tudo na contestação. Não tem o que dá errado. Tem documento? Junta tudo que você puder. Ah, professora, mas vai dar 150 documentos. Não importa, junta tudo, porque a prova documental, ela é muito importante, né? Às vezes a gente precisa de uma testemunha, mas a prova documental, ela é imprescindível, tá? Principalmente no procedimento comum, que você tem inicial, tem todo esse procedimento, essas fases do processo. Então, tem documento, junta tudo na inicial, ou então junta tudo na contestação, que não vai ter erro. Nessa fase, o juiz conduzirá a produção da prova pericial, documental superveniente, que precisar de algum documento que vier depois, ou prova oral, tá? Em audiência, em oitiva, de testemunhas, é nessa fase que ele vai fazer isso. A audiência de instrução e julgamento, enquanto ato processual, somente será realizada nas circunstâncias em que haja necessidade de produção de prova oral, testemunho e depoimento pessoal do autor, ou nos casos em que haja necessidade de se obter esclarecimentos do perito. Então, a audiência de instrução e julgamento, gente, só vai ser realmente marcada e realizada se precisar de prova oral. O juiz está em dúvida, precisa de uma testemunha para tirar a dúvida. Preciso ouvir o autor ou o réu para poder esclarecer esse fato, tá? Ou ter esclarecimento do perito. As disposições gerais do procedimento comum variam, podem variar quando o juiz adaptar o procedimento, né? Ou seja, quando as próprias partes realizarem o negócio processual, eu vou explicar. O que é esse negócio processual que a gente fala no processo civil atualmente? É uma regra nova, não tem precedente na nossa cultura processual, ou seja, ela é nova mesmo, tá? Não é uma coisa que tinha lá atrás e voltou, mas que contribui muito para o bom funcionamento da administração da nossa justiça. As partes definem em comum acordo como seguirão os atos processuais. Como funciona isso? Eles podem excluir a prática de determinados prazos e reduzir ou ampliar prazos processuais. Ao juiz vai caber a ele somente homologar o negócio, assegurando que as garantias processuais continuam sendo preservadas. Não se admite realização de negócio processual sobre questões de ordem pública ou criação e extinção de recursos, tá? Então, o que acontece? Não dá para eu falar assim, olha, essa ação aí está prescrita, esse direito. Aí o réu fala isso para o autor e o autor fala assim, não, tá bom, então vamos entrar no acordo, olha, vamos fingir que não está prescrito e a gente faz uma outra coisa lá na frente? Não pode, isso é de ordem pública, prescrição é ordem pública. Está prescrito, não tem o que argumentar. Mas, por exemplo, se você está, de repente, em contato com o advogado da outra parte e vocês, de comum acordo, resolvem colocar assim, olha, a gente tem algumas coisas para resolver, né, com relação à defesa e tal, vamos colocar um prazo maior para a gente se manifestar depois de uma audiência, ou então manda uma petição para o juiz e fala assim, olha, as partes estão negociando, pede a dilação de prazo para apresentação da defesa por um tempo maior, ou um acordo, ou uma petição de acordo daqui uns 30 dias, que as pessoas estão... Existe essa possibilidade. Quando você tem uma relação, não amigável, mas uma relação de coleguismo com o advogado da outra parte, dependendo da parte que for, por exemplo, eu não tenho como fazer isso com um procurador do Estado que defende o Estado, mas eu tenho como fazer isso com um advogado de um pai que não está pagando pensão. E eu chego e falo, olha, vamos estabelecer isso aí, o juiz deu 10 dias para ele apresentar o pagamento da pensão. Tá, não é procedimento comum, alimentos é procedimento especial? Mas eu estou dando um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que é um acordo de um contrato de compra e venda. Olha, o juiz deu 10 dias para cumprir o contrato, mas as partes estão conversando e acho que vamos chegar em 20 dias. Pode ser? Pode ser, se não ferir as questões constitucionais, legais, de ordem pública,
o juiz homologa e fala, bom, aguarde-se o prazo acordado entre as partes, tá? Isso é chamado de negócio processual, que está no artigo 191. Falando ainda do negócio processual, também não se admite negócio processual sobre os seguintes assuntos: acordo para modificação de competência, não tem como; acordo para supressão de primeira instância; para afastar motivos de impedimento do juiz; para criação de novas espécies recursais; ou para ampliação das hipóteses de cabimento de recurso, tá? Então, essas hipóteses não admite negócio processual. O negócio processual poderá ser típico e atípico. O CPC, em seus dispositivos legais, regulamenta alguns negócios processuais em temas específicos, como suspensão de processo, saneamento e organização do processo, que estão nos artigos 313, 357, parágrafo 2º, e distribuição dinâmica do ônus da prova, que é o artigo 373, parágrafo 3º, entre outros. Esses negócios processuais, previamente estabelecidos pelo Código, são denominados típicos, porque estão na lei. Entretanto, as partes também podem realizar negócios processuais que não tenham sido previstos pelo Código, utilizando, para tanto, a regra do 190. São os denominados negócios processuais atípicos. Então, o 190, ele determina até que ponto eu posso ir ou não nesses negócios processuais que não estão especificados na lei. Alguma dúvida? Aqui a gente chega no final, tá? Isso foi o início do procedimento comum, como começa, qual é o deslanche dele. Então, o que a gente vai ver nas próximas aulas? Respostas do réu, contestação, reconvenção e revelia. Como funciona a revelia? O que é reconvenção? Quando cabe? O que a gente fala nela? Providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo. A gente viu en passant hoje sobre a questão do julgamento antecipado, tá? Quando é questão de direito, mas a gente vai aprofundar um pouco mais, pegar os artigos de lei e destrinchar um pouco mais isso. E aí, na outra aula, que é do dia 19, a gente vai falar das provas, teoria geral das provas, porque tem muitas espécies de prova, provas em espécies, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada uma, quando cabe cada uma, e no que consiste, e o final do procedimento comum, que é a sentença e a coisa julgada, tá? Sentença e coisa julgada. Fora isso, eu quis desmembrar essas aulas porque é muito conteúdo, tá? Eu sei que vocês estudam pra caramba, e quando a gente estuda para a prova assim, a gente tem que pegar a lei seca, eu sempre falo isso aqui, a gente pega a lei seca para poder, porque é o que cai, né? Não vai cair doutrina, não vai cair coisas da cabeça do examinador, da pessoa que confecciona a prova, então ele tem que se basear na lei seca. Eu não sei vocês, mas eu tenho esse vademecum aqui, ó, não sei se dá para ver, da Saraiva Compacto, ele é espiral, ele é muito bom, gente, ele é super dividido, ele tem atualizações, ele tem todas as legislações atuais, tudo, ele é muito bom, tá? Eu não sei o que vocês usam aí, esse aqui é a 22ª edição de 2020, claro que tem atualizações já, mas esse é muito bom, tá? Eu gosto muito dele. Para processo civil, né, que é uma coisa que eu atuo o tempo todo, eu tenho um manual de direito processual civil, eu não sei qual é vocês estudam para o concurso da defensoria, óbvio, mas para quem gosta, para quem tem interesse, tem esse manual de processo civil aqui, ó, que é da Saraiva, do Renato Montanz de Sá, é sensacional, ele é tudo explicado, tudo comentado, e uma linguagem fácil, uma linguagem que você compreende facilmente as questões que ele traz, tá? Então, é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje sobre o procedimento comum. A gente deu o pontapé inicial até a audiência, tá, de conciliação, e aí a gente vai aprofundar nesses temas que eu coloquei aí na tela para vocês, para a gente poder aprofundar e fechar o assunto do procedimento comum. É isso, eu agradeço imensamente, é um prazer estar aqui com vocês sempre, e uma boa noite, e eu estou à disposição para tirar dúvidas. Eu acho que o pessoal do curso popular tem meu e-mail, tem meu contato, se alguém precisar, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição, tá bom?
Obrigada, professora, pela aula. Excelente aula. Pessoal, quem está pelo YouTube, pode verificar se tem alguma pergunta, por gentileza? É você, Douglas? Obrigado, professora, pela aula. Eu sou um apaixonado pelo direito civil. E eu tenho atuado um pouco contra o Estado também. E uma coisa que a professora falou agora é que realmente, né, os procuradores não fazem acordo, né? E teve Não. uma situação que o juiz marcou uma audiência de conciliação. Daí eu peticionei falando que era desnecessária a audiência de conciliação, tendo uma vez que é vedado para os procuradores fazer acordo. Mas acho que foi um Nossa Senhora. equívoco do cartório. Eu acho, muitas vezes, Douglas, se você parar para ler as coisas, assim, algumas providências do cartório, do cartório não, do fórum, dos despachos, das decisões, você pode ver que muitas vezes tem muito erro, né? Geralmente, quando eu entro com a inicial já em alguns fóruns que eu já conheço, já de cara, já o juiz manda citar a fazenda para contestar em 30 dias, tendo em vista que não é cabível a transação contra órgão público, né, contra o Estado e tal. Mas, muitas vezes, esses erros crassos não é nem do juiz, às vezes é do assistente, do estagiário, da pessoa que está ajudando ele ali, e aí passa batido e dá uma mancada dessa, mas o direito civil ele é muito burocrático, né? Ele tem muito detalhe, ele tem muita coisa. Eu atuo, eu sou apaixonada, eu gosto muito, e estou à disposição aí para quem quiser compartilhar, trocar experiência, alguma coisa assim, tirar dúvidas. Excelente, professora. Com certeza eu vou manter contato, sim, que as primeiras fases é tranquilo, né? Mas depois, quando chega na fase de cumprimento de sentença, os cálculos é 0,5%, né? 1%, acabo batendo a cabeça um pouquinho lá. Acabo tendo que estudar o dobro para entender melhor. Mas obrigado pela Essa disposição. fase do cumprimento de sentença é chatinha, porque às vezes vem decisão, jurisprudência que muda completamente a correção, os juros, etc., mas a gente vai ver isso direitinho. Professora, é isso. Não temos perguntas pelo YouTube. Eu acredito que os alunos que estão aqui na aula também já esgotaram as perguntas. Gostaríamos de agradecer pela aula, pela atenção, foi excelente. E Obrigada. Desejar uma ótima noite para o professor e para todos. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, boa noite, professora. Obrigada. Boa noite, tchau, tchau. Obrigada, professora. Nada. Obrigada, boa noite.